engraçado, porque, por exemplo, eu tava pensando em algumas coisas da sua história e tal, e você vem do teatro e você explode mesmo no stand-up. E eu fiz os dois, mas lógico, fiz muito mais stand-up do que teatro. Mas é muito diferente, porque o teatro vem de um negócio muito de grupo, de time. E o stand-up, cara, você dirige, você escreve, você edita, você é muito independente. Eu até acho complicado depois do cara sair do stand-up pra fazer coisas em coletivo. E o cara tem que reaprender a trabalhar em grupos, tipo, sei lá, numa sala de roteiro, sei lá, numa peça que seja. E você sai ali dos cretinos e vai pro stand-up. Mas aí você acha que na sua raiz, quando você olha pra trás, vou dar um exemplo só pra ficar mais claro. A minha mãe, ela é professora de inglês. A mãe dela era escritora. Então ela escrevia livros. E do lado do meu pai, o pai do meu pai era um cara muito, muito engraçado. É lógico que são elementos isolados e talvez eu esteja tentando fazer uma engenharia reversa aqui que não cabe. Mas eu acho curioso que a minha mãe, no final, sendo professora, de uma certa forma, ela falava para um grupo de outras pessoas. A minha avó, que escrevia livros, contava histórias. E o meu avô era um cara que... A primeira característica que as pessoas lembravam quando falavam do meu avô era a graça. Eu não quero ficar aqui, né, selecionando, mas se eu fosse tentar fazer... Da onde veio essa vontade de fazer stand-up? Se eu tivesse que olhar para os meus ancestrais, estaria ali. Você consegue, ou você já fez esse exercício de olhar para trás e falar, cara, sei lá, a graça eu acho em algum lugar, ou em alguma outra pessoa que esteve por perto, ou foi alguma situação, ou se tá na sua genética, ou se foi uma coisa que você foi se colocando, porque com certeza você era engraçado na escola, ou dentro da sua própria família, e porque como e onde você foi sentindo que era por ali, que aquilo te agradava de fazer, sabe? Então, pela ordem, eu acho que eu sou, apesar de me gostar de fazer stand-up, eu acho que eu sou um cara muito coletivista. Eu acredito no coletivo e eu acho que a gente vai mais longe no coletivo. É sempre assim, o individual chega uma hora, você pode ser uma potência, mas vai chegar uma hora, um momento, um determinado momento, uma situação, que você vai precisar de outras pessoas, né? Mesmo que você seja uma potência individualmente. Então eu acredito no grupo, né? Tanto é que eu jogava basquete, né? Não fui fazer um esporte solitário e tal. Vôlei, gostava de vôlei e tal. Eu já fiz esse exercício assim e... talvez a melhor resposta é não sei. Sabe por quê? Porque eu chego em respostas, mas as respostas parecem meio racionais demais pro que é, sabe? Porque assim, nada do que eu propus pra mim deu certo, nada. Todas as escolhas que eu fiz deram errado, entende? Tudo aconteceu muito por acaso. Eu não queria entrar no CQC. Eu não queria ser humorista. Eu não queria ser humorista de stand-up, entende? Os meus quereres eram muito mais coletivos. Eu queria ser ator de teatro, de novela, sei lá o quê. Não consegui, entende? Mas não dá pra dizer que eu sou um fracasso, entende? Porque a coisa foi num outro caminho. Não, mas eu poderia falar, pô, eu fui um fracasso no que eu me propus, entende? Mas eu fui pra um outro caminho que até eu cheguei lá, né? Eu fiz filme, fiz série e tal, mas não era... Eu nunca ia imaginar. Se alguém falasse assim, você primeiro vai ser uma outra coisa pra depois ser o que você quer ser, entende? Então é difícil... Porque eu não queria ser humorista. Não era o que eu nunca quis ser humorista. Mas eu vi que eu tinha uma baita facilidade e eu me senti muito bem naquele lugar. Então foi uma mudança de rota muito maluca. Não foi uma persistência, sabe? Não foi uma coisa assim, não, eu sei exatamente o que eu quero fazer e tal. Com 13 anos, quando eu comecei a fazer teatro, eu entendi que eu ia fazer isso pra sempre de alguma forma. Mas não do jeito que eu fiz depois, sabe? Então é complicado, assim. Agora eu posso tentar entender por que eu me dei bem no stand-up, por exemplo, sei lá. Mas você sabe o que é engraçado? Eu te conheço razoavelmente. E a gente conhece diversos comediantes de diversas formas, tipos, conteúdos e tal. E tem algumas pessoas que a gente conhece no meio da comédia que você fala que engraçado esse cara querer ser comediante, porque a gente, quando conhece comediantes, é muito difícil explicar pra outras pessoas, mas tem algumas características, e olha, eles são todos diferentes entre si, mas tem algumas bem pontuais que você fala, cara, esse cara aqui é comediante na genética. E é muito doido, porque você... Lógico, a gente já teve milhares de conversas e tal, e você gosta muito da atuação e de ser ator, e você foi, como você mesmo disse, perseguir essas coisas, tanto na televisão, filme, como no teatro mesmo.
Mas eu acho que você é muito comediante. Assim, e aí a pergunta é uma pergunta mais filosófica do que essa pergunta está significando ultimamente no atual momento. Você se identifica como comediante? Entende? Tipo assim, porque eu acho que tem um lugar que você falou disso, né? O Judd Apatow tem uma história parecida com você, né? O sonho dele era fazer stand-up, ele, entrevistou todos os comediantes de stand-up, não sei o quê, e aí ele virou roteirista, ele virou diretor, e aí com 50 anos ele fez o primeiro especial Netflix, ele teve que fazer todos os filmes, todos os roteiros, não sei o que, pra voltar pro sonho inicial dele, né? Uhum. Mas a minha pergunta é, você também sabe o que eu tô falando? Quando você vê comediante, você fala, esse cara tá atrás da fama. Sim. Esse cara, ele quer uma outra parada, ele tá tentando tirar uma outra coisa que não é a comédia, que é um trampolim, de repente. Você não tem isso, cara. Tipo, eu já te encontrei em shows, você querendo elaborar texto e fazendo 10 minutos no nosso show e tal. E não é só por uma questão de trabalho, é uma questão de... É muito difícil, você sabe, você fala com um ator e ele apresenta algumas coisas pra gente que você fala, cara, isso aqui é um kit do ator. Você não apresenta pra mim esse kit do ator, e não é um kit positivo ou negativo, não tô fazendo juízo de valor, mas é um kit ali que o cara que é ator, ele apresenta um número de características, geralmente. Você apresenta um kit totalmente comediante. E aí a pergunta é, é muito doido você querer ser tudo isso e falar que não era nem seu sonho, nem seu objetivo, nem nada disso, e acabou sendo, e se sentiu bem com isso. Mas eu olho pra você e eu vejo totalmente esse kit, sabe assim? Você sente isso ou não? Cara, a gente já falou disso outras vezes. Você me chamou de hippie já uma vez. Eu acho. Quando eu fui fazer o show no Inavis, você é um puta de um hippie, eu acho, porque eu acho maravilhoso. Eu acho que isso te leva em lugares que um comediante... mais padrão não iria. Porque você vai atrás da experiência, você vai atrás de uma melhoria, você vai atrás de umas outras coisas que às vezes o comediante, cara, ele é ultra focado no sucesso, no número, em lotar o teatro e fazer o próximo vídeo pro Instagram e tal. Que beleza, é um tipo de escolha carreirística, assim, de produção. Eu não acho que você tá nessa, você tá por uma outra parada muito mais de alimentar sua própria alma. Mas o que eu acho que você tem, que é muito de comediante, cara, você não consegue aceitar a hipocrisia. E a gente tem um exemplo aqui muito claro no começo do programa, quando eu vou apresentar Quebrando a Quarta Parede e ser um pouco mais apresentador, que o comediante é a antítese do apresentador. O apresentador, ele finge tudo, né? E o comediante, cara, ele não aguenta. Você tem que interromper e falar, cara, você tá de brincadeira que você tá puxando esse R até aí, igual o Galvão Bueno, entendeu? Cara, eu acho isso muito genuíno. Eu acho muito genuíno a parada da graça. Quando você me manda um vídeo, você não tá perguntando pra mim se vai dar view, você tá perguntando pra mim se tá bom. Eu acho que você tem uma coisa artística faz sentido. muito, muito forte em você. E mesmo você sendo um cara que vem do teatro e tal, cara, você vê no palco. A pessoa ganha um brilho. Tem um filme que o Robin Williams faz, que ele é até um filme meio de terror psicológico, que ele revela a foto. Você lembra desse filme? Não. É um filme que ele era meio vilão, assim. E aí tem uma cena que o diretor fala que adorava quando o Robin Williams, entre as cenas, ele ficava fazendo improviso e tirando sarro da galera no elenco e fazia a galera rir, porque quando voltava pra cena, ele ganhava um tipo de brilho especial no olhar. Esse brilho especial no olhar que você tem quando você faz as outras pessoas rirem, cara, é muito diferente. É um negócio quase de necessidade, de você estar suprindo uma necessidade. E eu acho que tudo esse kit aqui, você tem... E não é um negócio da cena, é um negócio pro outro também. E lógico que tem a validação da risada, mas é um negócio... Cara, se precisa. Não é pela fama, não é pela grana, é porque, mano, é uma necessidade fisiológica quase, sabe? Cara, uma vez eu tava assistindo um show do Jim Jeffries e ele fala uma coisa que eu me identifico muito, que é assim, cara, o que eu propus ser pra mim era tão menos do que eu alcancei, então eu tô tão no lucro. Eu tô tão no lucro. Porque se eu lembrar desses caras aí que a gente tá falando lá, de Atibaia e tal, do Júnior, cara, eu tinha pensado uma outra vida, não tinha nem noção da dimensão que poderia, sabe? Então eu tô muito no lucro. Então talvez seja isso, sabe? Porque eu sou muito curioso. Então eu não caibo dentro de mim mesmo. Eu quero entender de fato, assim, o que o outro tá, entende? Se o outro me traz uma coisa nova, eu quero entender o que ele tá, sabe? Sim. E não sei por que eu tenho uma visão
bem-humorada do negócio. Mas tem um lado meu também que leva muito a sério, sabe? Uhum. E pra responder, eu lembro, quando você perguntou, né? Eu lembro que eu tava tendo uma conversa uma vez com um cara chamado Laganaro, que é um diretor de cinema. O cara começou a fazer stand-up lá atrás e hoje em dia ele queria saber como é que era. Hoje em dia ele trabalha com realidade virtual, tal, enfim, foi pra outra área. Mas eu lembro uma conversa que a gente teve na off, né, num dia, e ele falou, cara, você precisa se definir. O que você quer? Eu falei, cara, mas eu tenho dificuldade em me definir. Ele falou, porque se você se definir agora, você vai ser a referência lá na frente.